Informação exclusiva: o Corinthians tem duas propostas por Félix Torres. Os interessados são times da Major League Soccer, ambos gostariam de contar com um zagueiro equatoriano por empréstimo. Um desses times, inclusive, já topa condicionar esse empréstimo a uma compra obrigatória em caso de metas batidas. O que pega nesse momento é o salário. Félix Torres tem direito a R$750 mil por mês, cifra considerada extremamente alta pelos dois interessados. A ideia de ambos é que o Corinthians ajude com parte dos vencimentos. E aí vem uma observação importante: Félix Torres hoje ganha R$750 mil por mês, enquanto era atleta do Santos Laguna, faturava 125 mil mensais. Importante contar ainda que foi a compra do Félix Torres que causou o primeiro transfer ban ao Corinthians. Timão não conseguiu pagar a grana ao Santos Laguna, que levou o caso à FIFA, e o Corinthians foi condenado ao pagamento de 41 milhões de reais. Só para completar sobre o Timão, José Martínez foi multado pela diretoria do Corinthians após ser expulso contra o Cruzeiro. Ele entra, fica 17 minutos em campo, acerta uma cotovelada no Matheus Pereira e vai e deixa o time mais cedo. Importante registrar que essa foi a quinta expulsão do Martínez com a camisa alvinegra em 64 jogos. Foram 4 cartões vermelhos somente nesse ano. A saideira sobre o Timão: Corinthians decidiu acabar com todos os seus times de basquete a partir de 2026. Hora de falar sobre o Corinthians. Qual a chance de o Timão se transformar numa SAF, Sociedade Anônima do Futebol? Esse assunto tem ganhado cada vez mais importância entre torcedores do Corinthians diante da realidade financeira do clube, que deve quase 3 bilhões de reais. A falta de capacidade esportiva do Corinthians também faz com que muita gente defenda essa ideia. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, trabalhou nos bastidores para tentar a aprovação e uma mudança no estatuto do clube. E nessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo se reuniu para votar as reformas do estatuto que incluíam a criação de um projeto para que o Corinthians se transformasse em SAF. Mas, como eu venho contando para vocês há bastante tempo, não há nenhum interesse dos dirigentes e membros do Conselho Deliberativo em transformar o Corinthians numa sociedade anônima do futebol. Você duvida? Então saiba que a reunião dessa segunda-feira foi adiada. Ela aconteceu, mas a votação para a reforma do estatuto ficou para fevereiro do ano que vem, se é que ela vai acontecer nessa data. Já havia até uma reunião prevista, uma assembleia entre os sócios, que aconteceria no mês de dezembro, para ratificar as mudanças do estatuto, permitindo que o Corinthians, por exemplo, tivesse voto direto de integrantes do fiel torcedor, e para que o Corinthians, a curto ou médio prazo, se transformasse numa sociedade anônima do futebol. Com esse adiamento da votação para fevereiro do ano que vem, a Assembleia Geral de Sócios também ficou para março, mas posso assegurar que os conselheiros do Corinthians vão trabalhar para que em fevereiro essa votação seja reprovada. Ninguém dentro do Corinthians quer que o clube se transforme em SAF. Quando eu falo ninguém, ninguém da atual diretoria, nem os conselheiros que fazem parte do grupo da situação. O motivo: se o Corinthians se transformar numa SAF, todos esses dirigentes perdem seu status e o poder e passam a ser apenas figuras ilustrativas dentro do clube. Só para registrar ainda, próxima eleição para presidente do Corinthians acontece em dezembro de 2026. Alguma quente no meu timão hoje? Paulão, vamos lá. Falei sobre Memphis Depay e os 125 dias de ausência na temporada. Queria explicar um pouquinho sobre a situação do Hugo Souza. O Hugo deve estar à disposição do Corinthians para a partida contra o Cruzeiro no dia 10 de dezembro, semifinal da Copa do Brasil. Mas a demora na recuperação do Hugo tem causado enorme estranheza. O Hugo já completou 3 semanas de ausência por conta de uma paulistinha, ou tostão, como queiram. Aquele choque absolutamente normal que você toma na coxa. Dói pra caramba na hora, no dia seguinte, mas a partir do 3º dia fica tudo relativamente ok. Em relação ao Hugo, não funcionou assim. O goleiro do Corinthians, inclusive, perdeu uma convocação para a seleção brasileira por conta de dores nessa paulistinha, causadas pela paulistinha, que acabaram se transformando numa lesão um pouco mais séria. Ele tem treinado com o restante do grupo, mas não demonstra confiança para fazer alguns movimentos super importantes para o goleiro. Até por isso, ainda não dá para cravar que ele tem confirmação e presença para o jogo do dia 10. A tendência é que até lá ele esteja recuperado. Nicola, qual será o objetivo do dinheiro da premiação se o Corinthians ganhar a
Copa do Brasil. Cara, esse dinheiro viria no melhor momento possível. Primeiro, porque o Corinthians colocaria para vir, deixa eu ver a cifra direitinho, quer ver? Ó? Cotas Copa do Brasil 2025. Esse dinheiro, por exemplo, poderia ser importantíssimo para pagamento de direitos de imagem atrasados. Mas mais do que isso, para o transfer ban, o Corinthians tem 85 milhões de reais pendentes que impedem o Timão de registrar novos atletas. Ó, o campeão da Copa do Brasil desse ano vai ter direito a 33 milhões de reais. Não. Esse valor do vice-campeão. O vice, se o Corinthians conseguir passar pelo Cruzeiro, ele tem no mínimo 33 milhões de reais garantidos, tá? O título vale 77 milhões de reais. É bastante dinheiro em jogo. Só para vocês entenderem, o título da Libertadores vale 129 milhões. A gente está falando de mais da metade do prêmio da Libertadores sendo pago ao campeão da Copa do Brasil. Bastante dinheiro em jogo. Com esses 77 milhões, o Corinthians tinha praticamente todo o dinheiro para resolver seus transfer bans. Alvo de São Paulo e Corinthians na última janela de transferências, Pedro Rocha está de saída do Remo. O artilheiro da segunda divisão decidiu não renovar seu contrato com a equipe que acaba de garantir promoção para a Série A. E dá para dizer que o Pedro Rocha está super valorizado. Artilheiro com 15 gols, 2 a mais do que Kleber do Avaí e Carlão da Ferroviária, o Pedro Rocha ainda deu 8 assistências, tornando-se assim o segundo maior garçom. Se você somar os 15 gols e as 8 assistências, essas 23 participações fizeram dele o principal destaque da segunda divisão na temporada de 2025. Também por isso Pedro Rocha tem sido bastante assediado. Times da Malásia, Indonésia, Tailândia e Israel já procuraram para fazer oferta, mas para todos a resposta foi a mesma. Pedro Rocha decidiu que quer jogar em uma equipe grande da Série A. Atleta que já viveu bons momentos, como por exemplo com a camisa do Grêmio, mas que vinha de uma temporada praticamente inteira de lesão, até a recuperação e o grande ano com a camisa do Remo. Só para registrar, lembrar que o atleta só não deixou o Remo para jogar no São Paulo e no Corinthians na última janela de transferências, porque o Remo pediu 3 milhões de reais para liberá-lo. Quantia considerada muito alta para alguém que vivia as últimas semanas do seu contrato. Foi um grande acerto do Remo, porque o Pedro Rocha foi absolutamente decisivo, inclusive no último jogo, na vitória de virada contra o Goiás com 1 gol e 2 assistências do empresário do Pedro Rocha, Hamilton Bernard. Você sabia que Memphis Depay, o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, não esteve à disposição do Corinthians em 4 dos 11 meses de 2025? Para explicar esses números, Memphis Depay está contundido pela 6ª vez na temporada. Já são 75 dias de ausência por conta dessas mais variadas lesões. O problema é que o Memphis também esteve em cerca de 50 dias a serviço da seleção holandesa em 5 datas FIFA diferentes. Diante desse cenário, 125 dias ou mais de 4 meses, sem contar com um atleta que custa 6 milhões de reais por mês ao Timão. Como já tivemos 11 meses no ano, restaram ao Corinthians apenas 7 meses de utilização de um atleta, que só não sairá do Corinthians antes do fim do contrato, porque ele decidiu permanecer. Memphis já entendeu que não vai conseguir encontrar 6 milhões de reais por mês em um clube de estrutura e estabilidade como o Corinthians de forma fácil. A tendência é que o Memphis, a partir de junho do ano que vem, após o fim do seu contrato com o Corinthians, tenha de buscar aí sim uma outra alternativa. Apesar de ter ficado 4 meses indisponível para o Timão, ele até tem números razoáveis. 46 jogos, 10 gols e 10 assistências pelo Corinthians em 2025. Queria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre a temporada do holandês, que é o mais caro do país. Só para completar, registrar que o Memphis postou sobre uma punção que ele fez no joelho esquerdo. Nessa segunda-feira, ele publicou uma foto da retirada de um líquido do seu joelho, faz parte desse tratamento para que o Memphis possa voltar o mais rápido possível. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.